E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o Bonobo, né? Nosso capoeirista, nosso arquétipo do mentor. Vamos de novo aqui começar com o boneco de neve. Lembrando que não precisa mais usar a ficha, só se você sentir necessidade, porque a estrutura dele já está pronta aqui, a gente só vai acentuar algumas características. E vamos começar aqui de novo. O primeiro círculo representa a cabeça, o do meio representa o tronco, e o último representa os membros. No caso, como ele é um capoeirista ectomorfo, né, magrinho, tem os membros esticados. Então, o maior ponto de atenção aqui vão ser os membros. Lembrem-se de que o boneco de neve não é o esqueleto do personagem. Se fosse esqueleto, ia ser uma coisa bizarra, né? O Bonobo ia ficar todo redondo aí, ia ficar meio gordinho lá embaixo, nas pernas dele. E não é isso que a gente quer aqui. O boneco de neve, ele serve como design para você dizer qual parte do personagem chama mais atenção e qual parte não chama. Lembrem-se disso, pessoal. Não desenhe 3 bolas e vá tentar encaixar o personagem ali dentro. Use elas só como uma bússola para indicar qual parte você quer dar destaque no personagem. Se a parte maior é a cabeça, então você vai lá e faz o boneco de neve maior na cabeça. Mas quando for desenhar o personagem, veja qual é a forma da cabeça dele e faça de acordo com a fórmula que você já fez na unidade 2, certo? Não vá deixar tudo redondo, tudo de acordo com o que você fez ali. O boneco de neve é só uma bússola para você criar um design para o seu personagem, para você acentuar algumas partes e outras não. É só isso. Basicamente, as formas que você usa são as formas que você já criou ele. Aqui a gente só vai acentuá-las. Mantenham isso em mente. Então, vamos aqui criar, ou melhor, remodelar um pouco o Bonobo, né? Vamos dar um destaque aí nos membros dele, né? O primeiro personagem, vocês viram que eu dei um destaque no tronco. O tronco dele, que era aquela coisa já robusta, eu deixei ainda mais robusto, né? E agora eu vou tentar deixar o Bonobo aqui com as pernas mais largas, né? Já que ele é um capoeirista, já usa mais isso. E é do tipo ectomorfo magrinho, então combina mais com ele. Então eu quero agora dar um destaque maior nesses membros. Porque se você for olhar essa versão aqui da direita, ele ainda está muito proporcional, muito... Embora já pareça um lutador, ele está meio proporcional demais. Não tem uma parte dele que se destaque da outra. Lembrando que, não sei se vocês lembram do boneco de neve, mas tanto o tronco quanto a cabeça do Bonobo tem o mesmo peso. Então, eu vou tentar deixar o mesmo peso para os dois, porque como ele é um mentor, ele é o cara que guia o herói. Mesmo que ele guie também na força, né, na habilidade, no caso. Porque o meu personagem, o meu herói, ele tem muita força, mas ele não tem habilidade. Quem dá a habilidade para ele é um Bonobo, o mentor. E por ser já mais velho e por ser o arquétipo do mentor, ele tem certa sabedoria, digamos assim. Então o peso que eu quero dar para a cabeça dele é igual o do tronco. Claro que o tronco vai ser maior do que a cabeça, mas eu não quero que os dois fiquem muito assim distantes. Tronco e cabeça devem ter quase assim o mesmo peso. O que vai ter um peso acentuado vai ser realmente os membros, como eu já mostrei aqui para vocês no boneco de neve que eu fiz aqui atrás. Então, vou pegar aqui as características dele, né, da segunda versão aqui que eu fiz, e só vou transferir e vou tentar deixar maior essa dicotomia de que os braços são mais importantes do que o resto do corpo. Então vamos lá, né? Vou fazer algumas coisas aqui. Lembre-se de não usar o boneco de neve como esqueleto, porque se fosse fazer assim, todos os personagens seriam redondos, né? Você não vê nenhuma parte redonda aqui no Bonobo até agora. É o erro mais comum daqueles que aprendem
a utilizar esse método de design de personagem, né? Na criação de personagens, você coloca o boneco de neve e aí o pessoal vai lá e começa a colocar os olhos na primeira bola e assim por diante. Então, vamos voltar aqui, né? Tá aqui o bonobo. Percebam que a cabeça dele, eu dei uma leve aumentada, só um pouco, não muito, para que ela não ficasse tão pequena em relação ao tronco realmente dele, porque o tronco dele é um de lutador, embora ectomorfo, né, magrinho, não é tão grande como o do nosso herói, mas ele tem um físico bom, digamos assim. E aí eu queria que a cabeça não ficasse tão pequena em relação. Daí eu dei uma aumentada, né? E vocês podem já ver aí uma certa diferença em relação à cabeça, né? Observem. O boneco de neve ali. A cabeça não é tão secundária assim em relação ao tronco, né? Tronco e cabeça são secundários em relação aos membros, que é o maior ponto de interesse. Mas não entre si, não cabeça e ombro entre si, cabeça e tronco entre si, perdão, não brigam tanto assim. Então podem ver como ele tá ficando já com essa aparência de magro, de lutador, e os membros se destacam bem mais. Observem que o tronco ele foi diminuído. Digamos assim, a altura do tronco, vejam a altura do tronco. Ela está menor do que aquela primeira versão. Enquanto que a largura dele aumentou um pouco, né, dessa compensada. E funcionou bastante. Você pode encontrar outras soluções, essa foi que eu encontrei. Eu subi um pouco o calção dele, ó, percebam. E isso já deixou os membros dele mais largos, né? Dei o braço dele também. Se você for olhar na primeira versão aqui à esquerda, a mão dele tá ali na altura do joelho, né? Enquanto que na primeira versão não tá batendo ali no calção. Daí essa segunda versão aqui da direita, a mão bate ali no joelho, passa até um pouco, e isso dá um peso enorme no personagem. Perceba aí os dois, se você olhar agora os dois, vocês já percebem que deu uma modificada interessante para quem é o bonobo, né? Agora ele parece mais um atleta, talvez. Então, por enquanto, sem muitos problemas, né? Tá conseguindo cumprir o papel dele, o desenho, o design de personagem aqui. Então, vamos colocar algumas características da segunda versão, no caso. Essa daqui já é a terceira versão do personagem, a versão definitiva de quem ele é. Não há muitos problemas aqui, só vamos pegar algumas características ainda e reaplicá-las nessa terceira versão do nosso mentor bonobo. Então perceba, né, vocês já podem notar uma diferença quase que brutal assim do design. Percebam que o tamanho do personagem parece ter mudado simplesmente porque a bermuda dele, né, subiu, o calção dele subiu bastante e isso deu uma diferença enorme. As pernas dele ficaram maiores e os braços também.
E mesmo que ele tenha esse tronco largo, ele é bem mais magro do que o nosso herói, né? Do que o nosso Ricardo. Então tá aqui o nosso mentor, Bonobo. Vamos só finalizar algumas coisas aqui. Não há muito mais o que falar sobre essa aula. Você já estamos chegando aqui ao fim. Só alguns ajustes finais do nosso capoeirista, nosso querido capoeirista Bonobo. Então lembrando, vocês podem usar a borracha nessa versão, porque eu quero que vocês finalizem o personagem. Não gastem o tempo que for necessário, mas finalizem ele, né? Vejam a parte que você quer destacar e dê o destaque necessário, que você julgar necessário. Veja se está legal, se não tiver, tente fazer de outra maneira, mas não fuja tanto daquela segunda versão. Então tá aqui para você ver as duas. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula. Tchau, tchau.